Esse formato aqui é uma infusão, ficou muito comprido. Então eu gosto de me aprofundar e aí a primeira gravação que sai ela fica enorme. Então se você não gosta muito de ficar escutando muito tempo, pule para o outro formato, que seria a cápsula. A cápsula, ela contém os principais tópicos para você não ficar por fora desse conteúdo tão legal que é o Guia Alimentar. E tem a gota, gotinha, uma frase que, se você assimilar e prestar atenção, são as gotas de conhecimento, as gotas de pediatria. Se você prestar atenção, pensar um pouquinho sobre essa frase, você já vai estar mudando a tua qualidade da alimentação, tenho certeza. Oi, nessa série a gente está descobrindo juntos o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, que a gente já conversou, já fiz algum material sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre a primeira das 10 dicas que esse guia recomenda. Eu quero dizer que isso aqui são orientações gerais. É para o público em geral, acima de 2 anos, claro que pode ser aplicado e deve ser aplicado para crianças menores disso, mas cada caso é um caso e existe um guia para a população pediátrica. Mas para a população em geral, eu e você, que já estamos crescidos, eu sempre brinco no consultório, somos adultos e pecadores, mais pecadores que os pequenos, então esse material é para você. Eu tenho a declarar que eu não tenho conflito de interesses. O que é isso? Ninguém está me pagando para fazer esses vídeos. O meu interesse é difundir o conhecimento, é fazer com que esse conhecimento, esse material de primeira qualidade chegue até você. Por isso que eu estou estudando e estou querendo passar adiante, porque é uma coisa muito boa, muito legal que eu descobri e queria que você descobrisse junto comigo. Então, a dica número 1, eu anotei aqui. A primeira dica é tornar alimentos in natura ou minimamente processados em grande quantidade e preferencialmente de origem vegetal a base para a sua alimentação. A Voz do Além acabou de colocar a minha plaquinha ali para te lembrar. São vários conceitos que a gente vai estar explanando, explorando nesse primeiro conceito. Então, vamos destrinchar esse conceito. Alimentos in natura, já vimos no vídeo anterior, que são aqueles alimentos que vêm prontos na natureza, da natureza direto para o seu prato. Por exemplo, frutas, verduras, legumes, cereais, tubérculos, raízes e também podem ser de origem animal, por exemplo, ovos e leite. Esses alimentos, às vezes, precisam ser tirados partes não comestíveis, precisam ser lavados, então são procedimentos pequenos, mas que não tem nenhum tipo de adição de produtos. Outros alimentos precisam ser trabalhados para não estragarem rapidamente e poderem chegar até sua mesa, até seu prato, e para isso precisam sofrer fermentação. Por exemplo, um iogurte, um leite precisa fermentar para virar um iogurte. Esse é um procedimento que interage com o alimento, mas não acrescenta nada a esse alimento. A esses processos a gente chama minimamente processado, que é o segundo conceito. Então, in natura, minimamente processado. Feijão, arroz, farinha de trigo, farinha de milho, são alguns dos exemplos de alimentos minimamente processados. Vamos de volta ao conceito. Fazer alimentos in natura, minimamente processados e em grande quantidade, em grande variedade. Quantidade é você que diz. Em grande quantidade e origem. Quantidade? Variedade. Em grande variedade. Variedade porque, óbvio, se você comer só arroz o tempo inteiro,
vai lhe faltar algum tipo de nutriente, porque eu não sei aqui qual que é o nutriente que falta para ele, mas eu sei dizer, por exemplo, que o arroz e o feijão têm nutrientes e aminoácidos que o que falta num, que acho que é lisina, tem no outro, e o que tem nesse, o que falta nesse, tem nesse. Então eles são um complemento maravilhoso. Sei te dizer que se você fizer arroz e feijão a metade do seu prato, você está ótimo, só precisa resolver a outra metade. Ou seja, os alimentos diferem entre si quanto a nutrientes, quanto a qualidade, quanto a caloria, quanto às características de cada um. Assim sendo, se você comparar os vegetais com os produtos de origem animal, os vegetais, eles são ricos em fibra, são pobres em caloria, então não tem o problema de obesidade, por exemplo, que nos interessa, mas lhe falta proteína. Claro que tem proteína, mas para você conseguir o mesmo tanto de proteína que tem na origem, o produto de origem animal, você precisa comer muito mais quantidade de vegetal. Então, as carnes e os produtos de origem animal complementam muito bem os vegetais. E assim, a grande variedade de alimentos no seu prato, ele compõe um prato saudável e nutricionalmente completo. Como eu gosto de polêmicas, vamos para o último tópico. Predominantemente vegetal. Eu não estou dizendo para você ser vegetariano, mas estou dizendo para você dar preferência para alimentos de origem vegetal. Por quê? Por quê? Tem ideia? Isso tem a ver com o ambiente e com razões sociais e ecológicas. Você já se tocou que ao montar o seu prato, você pode estar interferindo política, ambientalmente, financeiramente, economicamente na sua sociedade, na sociedade que você vive? Existem razões sociais para fazer essa escolha da predominância vegetal. Vou te dar alguns argumentos. Ao escolher produtos de origem vegetal, você está optando por sistemas alimentares socialmente mais justos. Já sabia disso? Você já visitou granjas de frango, por exemplo? Já viu como vivem os frangos? Já? Vamos falar então de outra coisa. Você já visitou fazendas de gado e já foi visitar ou viu na internet matadouros? Ou você já viu como se alimentam esses animais? Eles não correm no pasto, não comem o que querem, não tomam água quando querem, muito menos procriam ou seguem os seus ciclos naturais. Isso tudo é determinado e dominado pelo homem, e a alimentação basicamente é ração. A ração animal, para ser produzida, precisa de grandes monoculturas, basicamente de milho e de soja, que são alimentos baratos e bastante proteicos. Para uma monocultura se instalar, você precisa desmatar, você precisa criar grandes áreas, você precisa tirar o que crescia naquela área e plantar uma monocultura que geralmente não era naquela região, então você já está interferindo no meio ambiente. Para fazer grandes monoculturas e as pragas não se proliferarem, você vai precisar de agrotóxico. Onde vai parar o agrotóxico? Na sua água. Existe discussão também sobre o impacto de criadouros, né? Então, se você pensar sobre o animal, como ele vive, o que ele come, que é a ração que a gente já viu, ele precisa de antibiótico praticamente de uso ininterrupto para não pegar doenças. Ele praticamente não se mexe, o animal não segue o seu ciclo normal de vida, procria quando quer, com quem ele acha melhor. Então a natureza tem isso, o homem interfere em tudo isso. Além disso, o uso constante de antibióticos também vai parar na rede de água, de açudes, de rios e etc., né? Contaminação do solo. Sem falar de resistência a antibióticos, antifúngicos. Então é uma discussão bem grande. Enfim, não sei se você pensava nisso quando você comprava carne, mas você está sustentando esse sistema. Para criar carne, é comprovado de que
você gasta muito mais água do que se você comesse vegetais. Sabia disso? Existem estudos que mostram que para você comer 1 quilo de bife ou de filé, foram gastas zilhões de vezes mais água do que se você comesse algum produto de origem vegetal. Então tem a ver a nossa crise hídrica com o nosso consumo exagerado de produtos de origem animal. Você sabia disso? Eu nunca tinha me tocado, mas é isso. Outra questão social que foi levantada nesse guia alimentar, tá tudo escrito lá, você pode ir lá olhar, porque tá tudo embasado nesse guia, novo guia alimentar para a população brasileira. Ao decidir consumir produtos de origem vegetal, você está incentivando a agricultura familiar. Eu não sei se você sabe, mas os criadores de porcos, gado e frango, ao falar de produtos de origem animal, são em geral grandes empresas e não necessariamente o retorno financeiro dessas empresas ficam aqui. Não necessariamente a riqueza gerada fica no Brasil, mas ao consumir alimentos vegetais, pouco provável que eles venham de fora e pouco provável que o seu dinheiro vá circular lá fora. E sim vai incentivar a agricultura familiar, que basicamente a produção agrícola ela é familiar ou de pequenas empresas brasileiras. E nada melhor numa crise que nem a nossa, né, na pandemia, onde a gente foi chamado a se recolher e pensar o que eu faria se as coisas piorassem, né? Nada melhor do que a gente incentivar quem mora do nosso lado contra os monopólios e uma distribuição mais justa das terras produtivas. Tem mais uma coisinha que eu queria falar e que nem está no guia alimentar, mas você já pensou nas condições de trabalho de quem trabalha em matadouros? Já pensou? Eu fui um tempo fazer um curso de medicina do trabalho e assisti uma aula, o que é uma vida de uma pessoa, uma mulher desossadora de asa de frango. Ela fica o dia inteiro, ela tem um número de asa de frango que tem que ser desossada e ela faz o dia inteiro só aquilo. Você já pensou na qualidade de vida desta pessoa no trabalho? Pois é. Então, tô falando para você virar vegetariano? Não. Tô falando para você diminuir o uso de carnes e produtos de origem animal, pensando em escolhas um pouco mais justas socialmente e pensando na composição do seu prato. Reduza o tamanho das carnes, aumente o tamanho dos alimentos de origem vegetal. E é isso que é o último tópico dessa recomendação. Nesse guia, neste tópico, também tem a definição do que são alimentos orgânicos. Você sabe o que é isso? Então, alimentos orgânicos são alimentos que aqui eu vou chamar universitário para te falar. A voz da Len, que fez tanto sucesso no vídeo anterior. Vou passar para ela, tá bom? O nome da voz da Len é Gabi. Alimentos orgânicos são aqueles provenientes de um sistema alimentar que promove o uso sustentável de recursos naturais, sem contaminantes, que protegem a biodiversidade, contribuem para a desconcentração de terras produtivas, promovem a criação de trabalho local e respeitam a criação de saber e forma de produção tradicional. Ou seja, a recomendação do guia alimentar é que você dê prioridade, priorize alimentos orgânicos, viu, né? Que é muito mais do que sobre nutrientes e o que você está comendo, é você começar a se questionar: de onde vem esse alimento? Quem o produziu? Como vive quem o produziu? Aonde vive? Para onde foi meu dinheiro? O que eu posso fazer para melhorar a situação social e econômica até do lugar que eu vivo, através das minhas escolhas alimentares? Já tinha pensado nisso? Eu não. Um erro que eu falei bem no começo foi em grande quantidade de alimentos. Quantidade não, é qualidade. Aliás, essa é uma dúvida bem comum no consultório, que as crianças comem muito
pouco. O que eu sempre reforço, mãe, falo para mãe, porque geralmente é a mãe que vem, né? A função da mãe é escolher o que vai estar em cima da mesa, qualidade. A quantidade, quem diz é a criança. E assim, acho que isso vale para cá, por isso que eu errei ali, eu coloquei quantidade, porque é uma preocupação tão frequente e você não vai ver nenhuma vez nesse guia a recomendação de quanto que eu devo comer, mas o que eu devo comer. Isso sim é importante. Frango, vamos falar de frango, né? Para as granjas, você já visitou uma franja? Não, uma granjos. Você já visitou uma franja? Não, uma granja.